Se eu pudesse te dar apenas um conselho, eu te daria esse conselho aqui, ó. Perdoa as pessoas que abusaram de você no seu passado. Então, assim, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Tudo que você viveu de abuso, e abuso são várias situações, sabe? Tem abuso intelectual, financeiro, sexual, emocional. Eu passei por várias situações, mas o que eu falo aqui, o foco é o abuso sexual. Então, aquela pessoa que te deu algo, ali em troca de um favor, né, sexual, né? Isso te travou, destruiu a sua essência, faz você sentir sentimentos de culpa, faz você ter culpa. E o sentimento de culpa, ele é um sentimento tóxico que não te deixa prosperar, não te deixa acessar as promessas do Senhor para sua vida. E você fica sempre ali, ó, rodando em círculo. A vida vai passando, e você sempre rodando em círculos, não acessa a sua identidade, não sabe quem você é em Deus, não sabe o que você veio fazer aqui nessa terra. Então você nunca prospera o profissional e, consequentemente, não prospera o financeiro. Eu tô te falando isso aqui porque isso é tudo que eu vivi. E a partir do momento que eu venho perdoando, a partir do momento que eu venho buscando conhecimento, né? Lendo a Bíblia, participando das reuniões na igreja, frequentando as reuniões de cura e libertação, e me libertando, né? Tendo insights, né? Tendo consciência de situações que eu passei, que eu preciso perdoar, que eu preciso abandonar, que eu preciso deixar no altar do Senhor, que eu preciso me libertar, deixar no passado. Então, assim, a partir de eu vir buscando esse conhecimento, persistindo, perseverando, eu venho me libertando. E venho tendo consciência do que Deus quer que eu faça, do que Deus preparou para mim, do que Deus projetou para mim. Entende? Não adianta ficar com mágoa, ficar com raiva dessas pessoas. E enquanto você não se desconectar dessas pessoas, deixar elas no passado, você não vai prosperar. Preste atenção no que eu tô falando. Guarde isso aí que eu tô falando. E assim, não adianta você falar, eu não fui abusada. Não, os seus resultados dizem por si só. Porque se você tem aí na faixa de 40 anos e você não prosperou no profissional, financeiro, vive ali numa mediocridade ali, ó, a sua vida financeira não transborda na vida de muitos, você foi abusado, porque várias situações, por exemplo, dormir com os pais enquanto os pais têm ali relação, ali já é um abuso, ficou registrado na sua mente, e o que está dentro da sua mente é o que vai manifestar fora. Então, provavelmente, se você dormiu com seus pais na infância, morou ali numa casa simples, não teve ali, os pais não teve privacidade, e você dormiu ali com os pais, e ali o barulho ali da intimidade deles ficou registrado na sua mente. E aí o que acontece? Provavelmente você em algum momento tirou a roupa, se esfregou no irmão, na irmã, no colega, no vizinho, no primo. E para você aquilo era normal, mas isso é pecado. Isso é pecado. Pecado está na sua carne. E te leva a viver situações que você não quer. Faz você fazer o que você detesta, mas o que você quer fazer, o que você ama, você não faz. E você nunca sabe quem você é, a sua essência, porque ela foi roubada, vamos dizer assim. Quando você passou por isso, roubaram a sua essência. E aí você não acessa as promessas de Deus, não vai trabalhar naquilo que Deus te projetou para ser e, consequentemente, não prospera o financeiro. Porque essas situações de abuso,
elas, né, como eu disse, a gente leva sentimentos tóxicos e isso nos afasta de Deus. Nos afastando de Deus, a gente não sabe. A pessoa vive um achismo, ela acha que tem Deus, ela acha que conhece Deus, mas ela conhece Deus só de ouvir, ela não tem conexão com Deus. Então, se não tem conexão com Deus, não tem acesso às promessas do Senhor. Porque quando você tem conexão com Deus, Deus te dá a visão. Deus te mostra a visão. Ele te mostra a visão daquilo que Ele te criou para ser. Que está ligado com coisas que você também já viveu na sua infância. Por exemplo, a partir do momento que eu tenho conexão com Deus, Deus me mostra num lugar palestrando para muitas pessoas. E quando eu era criança, eu subia num banco e ficava ali, ó, né? Como se eu estivesse falando com muitas pessoas. E assim, eu venho fazendo palestra assim, presencial ainda não, eu venho fazendo aqui no YouTube. No YouTube, fazendo reuniões onde eu levo a palavra, levo o meu entendimento ali, levo o que Deus falou comigo ali na palavra, já ajudando pessoas ali, transbordando ali um pouco que eu já sei. Então, assim, aos poucos venho prosperando, venho acessando aquilo que Deus me criou para ser. Porque eu fazia coisas totalmente diferentes, ou seja, eu fazia o que estava o pecado na minha carne. Porque a gente faz aquilo que a gente não quer, como está escrito lá em Romanos, né? Lá, Paulo fala, né? Ele fala assim, aquilo que eu detesto eu faço, aquilo que eu amo, que eu quero eu não faço. Então eu consisto na lei que é boa. Então o que me leva a fazer isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mais ou menos assim, depois você lê lá em Romanos, eu não sei bem o capítulo, não me lembro agora. Mas se você digitar um pouquinho assim no Google lá, mas é o pecado que habita em mim, a lei do pecado que habita em mim. Não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Se digitar um pouquinho lá no Google, lá já vai aparecer e vai aparecer o capítulo lá para você também. Tá bom? Então, lembra aí, ó, se eu pudesse te dar um conselho, eu te faria, perdoa essas pessoas. Perdoa, porque tudo que aconteceu na nossa vida, Deus não se engana, Deus não erra. Deus me trouxe numa família de pessoas simples, pessoas humildes, a casa muito simples, não tinha porta, meus pais não tinham privacidade, então a intimidade deles aconteciam ali, aquilo foi ficando registrado na minha mente, e eu e meus irmãos, a gente fazia ali o que estava na nossa mente. O que ficou registrado na nossa mente que meus pais faziam, a gente fazia lá com os irmãos. E ali para nós era normal, só que depois que a gente cresce, a gente tem vergonha, a gente pensa, nossa, aquilo lá é coisa feia, meu Deus. E aí leva o quê? Sentimento de culpa, sentimento tóxico. O inimigo está sempre ali te condenando. Mas depois que Adão e Eva pecou, virou uma bagunça. É pai com filho, é irmão com irmão. Inclusive fui abusada do meu pai com 8 anos. Com 8 anos, a partir do conhecimento de Deus, porque Deus, Ele nos traz, a palavra diz, né, que nada ficará oculto que não será revelado, nada está oculto que não será trazido à luz. E quem está em comunhão com Deus, jejum, oração, palavra, reunião de libertação, Deus nos permite viver o quê? Em novidade de vida. Deus está sempre nos dando novidade, Deus está sempre nos mostrando. A gente está sempre acessando situações que era bloqueio na minha vida, né? Eu acesso para quê? Para mim colocar diante do Senhor. Senhor, olha isso aqui que eu lembrei hoje, meu Deus, obrigado, Deus. Eu coloco diante do Senhor. Deus, me perdoa, tem misericórdia, Senhor, me liberta. Eu me arrependo, me ajuda, Deus, me ajuda a me arrepender verdadeiramente de todo o meu coração. Porque quando você está em comunhão com Deus, Deus vai te mostrando os pontos que você precisa se arrepender, que você precisa abandonar, precisa deixar no passado. Então você coloca diante do Senhor e se arrependa. Fala com o Senhor sabe de tudo sobre a sua vida, mas é preciso você falar, você verbalizar, pôr diante dele. Então assim, perdoa essas pessoas, não importa. Tudo Deus tinha um propósito, Deus não erra. Então tudo que você passou, Deus quer pegar a sua dor, te curar, né? Deus te pega para ficar pertinho dele e te curar para quê? Para você
ser autoridade naquele assunto. Você fala, não, eu vivi, eu sei o que é isso aí. E aí você, através da sua dor, da sua ferida cicatrizada, você é cura para aqueles que ainda estão aí cegos espiritualmente, não tem noção nenhuma do quanto foram abusados e do quanto aquelas situações de abuso está impregnada nelas, sendo um peso na vida delas, não deixando elas prosperar em Deus e não deixando elas ter acesso aos dons, os talentos no que ela é boa, para que ela ponha em prática e prospere financeiramente. Eu estou caminhando, estou avançando e o pouco que eu já sei eu venho aqui transbordar para você. Então fique aí. Um conselho de alguém que quer muito bem para você é esse que eu deixo aqui hoje para você. Perdoa todos eles, não importa o que eles fizeram. Creia, Deus não erra. E a partir do momento que você abrir o seu coração e perdoar, você vai se libertando aos poucos e Deus vai te entregar. Deus vai te entregar aquilo que está no coração dele para você fazer aqui na terra. E você vai prosperar em Deus, nas 3 esferas, em Deus, né, espiritual, profissional e financeiro. E aí você vai ter o quê? A prosperidade com Deus, porque você se curou, se libertou, acessou a riqueza de Deus dentro de você e você está prosperando. Não é uma riquezinha aí de ganhar na Mega Sena, a boa sorte, a boa sorte não, a boa sorte, como é que fala? É a sorte, né? Tem um livro que fala boa sorte, que tem a sorte que você ganha lá, a Mega, mas rapidinho o seu emocional aqui é fragilizado, você perde tudo. E a boa sorte, ela vem com Deus. É depois da cura, é depois de Deus te curar, você ter conexão com Deus, Deus te curar, é que você vai acessar a prosperidade com Deus, a riqueza que Deus sonhou para você antes mesmo que você estivesse na barriga da sua mãe. Falei bastante, né? Misturei aqui um monte de coisa, espero que você tenha entendido, espero que tenha feito sentido para você. Espero que você tenha ficado até o final aqui desse vídeo. Se você ficou até o final desse vídeo, comenta aqui, ó, eu fiquei até o final. E eu te peço, curte, comenta, compartilhe esse vídeo com pessoas que você quer abençoar. Para que elas, eu tenho certeza, alguém em algum momento, todos nós em algum momento passamos por abuso. E isso gera traves no nosso emocional e nos bloqueia. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você quer abençoar no dia de hoje. Amém? Muito obrigado. E se inscreve nesse canal, é gratuito, você não paga nada. E habilita o sininho, toca no sininho para toda vez que eu gravar um vídeo ele chegar para você. Amém? Deus abençoa.